Olá pessoas, sejam muito bem-vindos a mais um Desbravando HQs BR. Eu sou Vinícius Barreiros e hoje nós vamos conversar sobre o Comic Market Brasil. Mas, antes de seguirmos adiante, por favor, dê um suporte pro canal. Deixa um like, se inscreva, comente, clica no botão de hypar caso você esteja assistindo no celular e compartilhe esse vídeo aí para que meu canal chegue mais longe e mais pessoas conheçam os tópicos relacionados a quadrinhos brasileiros e tudo mais, né? Então, faz a sua parte, me dá um suporte e com tudo isso posto, bora pro vídeo. Então hoje o assunto é o Comic Market Brasil, que inclusive está chegando, hein? Logo mais aí, em agosto, dia 15 e 16, vai estar rolando lá em São Paulo, né? O evento que possivelmente é o evento mais importante para os quadrinhos autorais no Brasil. Ele não é o único evento que pessoas têm a possibilidade de ter um pouco de exposição para os seus trabalhos, né? Tem, por exemplo, sei lá, CCXP e, enfim, outras ocasiões, eventos menores, né? Mais localizados. No entanto, com a proposta que o Comic Market tem, eu diria que ele acaba, sim, ao meu ver, sendo mais relevante. Mas vamos do começo, né? O que é o Comic Market? O evento ele foi idealizado pelo Thiago Spiked, que ele é um artista, empreendedor, né, e youtuber. E também tem um Zangief parrudo no Street Fighter 6, que eu tô ligado, que eu já vi as histórias dele jogando aí umas partidas online. E como eu comentei, o Thiago é um artista, ele é um ilustrador, e dentre as várias coisas que ele faz, né, através da ilustração, uma delas é quadrinhos. Ele sempre teve essa paixão. Ele começou lá, nos primeiros eventinhos que tinha, fazendo fanzines e tudo mais. Então podemos dizer que ele está nessas trincheiras de produção independente, né, desde o começo, por assim dizer. E mesmo conforme ele foi avançando na sua carreira, criou sua editora, né, a Cras, produziu vários quadrinhos, ainda assim ele percebia como era difícil fazer isso ir pra frente, fazer isso seguir além, né? Como eu até comentei, acho que no segundo vídeo aqui do canal, né, que eu comento um pouco sobre uma visão meio panorâmica do mercado de quadrinhos brasileiros, né? Como a gente teve alguns movimentos em décadas atrás, né, que foram interessantes, expressivos, mas que de fato não fizeram engrenar, não fizeram as coisas mudarem para que um mercado de produção interna realmente surgisse e se mantesse, né, de forma saudável, né, tendo abertura para várias pessoas trabalharem nesse segmento. Isso não aconteceu. Muitas pessoas desenvolviam suas habilidades, faziam às vezes um projeto independente aqui ou ali, ou ia trabalhar para fora, em países que já tinha de fato um mercado consolidado que podia absorver eles. Então o Thiago também notou essa questão e ele quis fazer uma contribuição muito interessante, que olhando de longe parecia até uma loucura, uma vez que é difícil pra caramba, né, organizar um evento, e sobretudo um evento com essa proposta de criar um ecossistema que conecta artistas, que conecta empresas, que conecta, sabe, várias coisas importantes para que um mercado de produção de quadrinho aconteça num determinado país. Então o Comic Market ele surge com essa pretensão, é por isso que ele é tão diferente, único e importante. E uma coisa curiosa do Comic Market é que ele possui três facetas, por assim dizer. Então a primeira seria o Comic Market, que seria de fato esse comércio dos quadrinhos autorais aí dos artistas que possuem, né? Então eles se inscrevem previamente para ter uma mesa lá no evento, onde eles podem estar comercializando a sua história, né? Seu produto ali autoral. Mas vai um pouco além também, tem toda a parte do meet and greet, né? Tem os painéis lá onde rolam algumas discussões, tem os vários expositores, né? Mas seria esse espaço com uma natureza um pouco mais mercadológica, sabe? De venda, né? Aí depois temos o Comic Business, que seria a parte de conectar empresários, investidores, empresas aos artistas, né, aos quadrinistas aí e tudo mais, né? Então seria a ideia de criar uma ponte entre quem pode financiar um projeto, entre quem pode ajudar um projeto a sair do digital para o impresso, né, como por exemplo uma gráfica, enfim, pessoas que vendem equipamentos. Então você começa a conectar essas pessoas que tecnicamente têm uma relação já, só não é tão óbvia. Inclusive nessa parte do business esse ano vai ter até uma expansãozinha que seria o Shark Tank, se eu não me engano é assim que chama, que seria aqueles eventos onde você pode fazer um pitch, né, fazer uma proposta, apresentar uma ideia, né, para um empresário em poucos minutos, e caso ele goste da sua ideia, você apresente bem, né, ele se interesse, ele pode estar investindo e ajudando você a viabilizar isso, né, caso a sua dificuldade seja a questão financeira. E a terceira faceta seria o Comic Learning, que seria o espaço educacional do evento, onde vão ter várias masterclasses, né, tanto no primeiro dia quanto no segundo, com professores das mais variadas naturezas dentro da parte de quadrinhos, coisas periféricas também, como portfólio, como direitos autorais, que é uma coisa importante que as pessoas também têm que se preocupar, né? Não é só produzir e sair publicando, eventualmente quando você for oficializar o negócio através do impresso, ou até fazer, enfim, uma parceria com alguém, é importante que você tenha muito bem salientado essas questões de direito, né? Então, tem várias aulas lá, basicamente, que você tem que pegar o ingresso, né? Learning, que seria um ingresso um pouco mais caro, mas que vale a pena na ótica que você vai ter acesso a várias aulas interessantes, né? Então é uma proposta bem única, bem específica, que esse tipo de evento não costuma ofertar, né? Então é bem interessante e certamente vai ajudar muitas pessoas que estão mirando em ter uma carreira dentro aí desse potencial, né? Desse embrionário mercado de quadrinhos aí que a gente está tentando criar.
Outra coisa legal que vai rolar esse ano também é a presença de um mangaka lá do Japão, o tal do Hideki Tsuji, o artista por trás do Fist of the Blue Sky, que seria uma obra derivada do universo do Fist of the North Star, ou Hokuto no Ken. E isso é uma coisa bem bacana porque ano passado, né, lá no palco, teve a presença do Boichi, que seria o mangaka por trás do Dr. Stone e de várias outras obras, né? Ele apareceu numa transmissão ao vivo para conversar com a galera. E a parte mais curiosa é que não foi algo rápido, assim, só para realmente sorrir e acenar um pouco pra galera do Brasil. Ele quis realmente conversar e responder perguntas, sabe? Detalhar um pouco da sua vida ali, como é que foi essa jornada até se tornar de fato um mangaka no Japão, né? Porque ele não é japonês de fato, ele é coreano, né? Então ele parecia bem interessado em dar um suporte, assim, para que de fato o Brasil consiga criar seu próprio mercado aí de produção de mangá, de quadrinhos. É um suporte bem inspirador vindo de alguém que está inserido nessa indústria, que cria e que influencia tantas pessoas ao redor do mundo. Então foi um momento bem especial. E partindo disso, esse ano teremos a presença do Hideki. Eu confesso que pessoalmente eu não conheço o trabalho dele, no entanto, ainda assim é muito interessante a disposição dele de, né, vir do Japão, ter que não é uma viagem exatamente rápida, né? Para estar conversando aí com tantos aspirantes a mangakas e quadrinistas que são diretamente influenciados pela cultura e pela produção que eles possuem lá no país deles. Então vai ser bem interessante isso. Agora eu queria falar um pouco sobre a minha experiência, né, com o evento. Eu fui na primeira edição, né? Eu soube do anúncio assim que rolou, né? O Thiago fez o vídeo explicando tudo mais. E depois eu acompanhei as várias lives que ele fez de esquenta na época, criando pontes e conexões com vários influencers e artistas aí do meio, né? Foi bem bacana esse processo, foi bem gostoso criar esse hype junto de todo mundo, né? Essa expectativa de como seria o evento e tudo mais. E eu queria fazer parte disso, sabe? Eu queria estar lá no primeiro evento, queria dar esse suporte, queria ser mais um número ali para ajudar a inflar, né, essa questão aí do público, né, que frequentaria o evento, porque isso é importante, uma vez que é a primeira edição, né? Ele precisa ter um número expressivo para que agora que vai rolar um segundo, por exemplo, você consiga expandir a parte dos investidores, sabe? Você dá mais credibilidade para a empreitada, né? Então isso é importante, né? Se a gente quer que isso aconteça mais vezes e que continue sendo útil para a cena, é importante o número. Então eu queria estar lá não só porque eu queria ver com meus olhos a coisa, poder observar e até conversar com essas pessoas que eu acompanho a internet afora, né? Mas também eu queria contribuir. No caso, eu ainda não tinha material impresso, né, para estar participando numa mesa e vendendo e tudo mais, né? De fato, nem agora eu tenho ainda, vou ter só pro ano que vem. Mas eu queria, sabe, estar lá. Me parecia importante. E, cara, o efeito foi muito positivo, porque o evento ficou muito legal, funcionou, sabe? Deu muito certo. Por uma primeira edição foi muito bem organizado, né? Obviamente tem os perrengues internos que a gente nunca fica sabendo exatamente, e nem precisa, porque isso é pra quem organiza, né? Não é problema nosso. Mas o ponto é, cara, funcionou muito bem. Foi bem legal. Acho que todo mundo que foi ficou feliz, saiu satisfeito com a experiência, né? Pôde encontrar as pessoas aí que eles acompanham na internet, pôde fazer contatos, pôde, enfim, ter um feedback do seu portfólio. Inclusive, né, gente? Lá rolou várias ativações e brincadeiras e dinâmicas. E teve a parte lá do palco, onde teve uma série de concursos de ilustração, né? Que eu participei de um deles, consegui lá ser convocado ali pro palco, né? Não foi o prêmio do dia, por assim dizer, mas foi um prêmio legal ainda assim, né? Que é essa mesinha digitalizadora aqui simples, né, da XP Pen, né, que era uma das patrocinadoras do evento, né? Então eu consegui participar lá e ganhar. Então, porra, eu gastei R$35 para entrar no evento, mais 1 quilo de alimento, mas ganhei um equipamento do quê? De uns R$300 por aí, né? Então, pô, valeu a pena demais, né? Por mais que eu não estou usando ele agora, ainda tá lacradinho, né? Porque eu tenho meus equipamentos de ilustração digital que eu estou usando no momento, né? Mas quando eu precisar, caso eles parem de funcionar, que vão eventualmente, porque é assim que as coisas funcionam, infelizmente. Bom, eu tenho aqui um step já pronto, né? Então foi bem bacana poder ter participado e ter ganho alguma coisa, não ter saído de mãos abanando, né? Foi bem bacana. E agora eu queria falar um pouco sobre minhas expectativas para o futuro, né? Como é que vai ser essa edição aqui, a segunda edição do Comic Market. O evento vai passar por algumas expansões, né? Vai ter uma ala extra, né? Um andar extra, melhor dizendo, da faculdade lá onde ele se passa, vai ter um espaço de avaliação de portfólios, que é uma coisa que me interessa bastante, porque pois a minha história pessoal tem sido a seguinte ultimamente, né? Eu tenho tentado trabalhar com ilustração de forma integral. E eu tenho tido muita dificuldade, né? Modéstia à parte, eu tenho um trabalho decente, eu me considero um ilustrador bem honesto, vamos colocar assim, em termos técnicos e afins, eu consigo resolver vários tipos de problemas, por assim dizer, que um cliente pode demandar. No entanto, eu tenho muita dificuldade em encontrar os clientes, né? Essa ponte entre o meu trabalho e aquele que demanda do trabalho, né? Então é difícil, cara, essa parte do marketing, essa parte de se conectar a um cliente é uma coisa que eu tenho bastante dificuldade, e a existência desse espaço extra aí com pessoas avaliando o portfólio, quem sabe contatos, coisas do gênero, me interessa bastante, sabe? E sobretudo eu tô animado também para participar porque, bom, agora eu tenho obras sendo publicadas, né?
Quando eu fui ano passado, eu estava preparando algumas coisas, mas eu não tinha começado a publicar nada ainda. Eu comecei a oficialmente usar as plataformas aí de publicação digital dos quadrinhos no fim do ano, né, de novembro para cá. Então agora eu tenho obras sendo publicadas, então algumas pessoas potencialmente que vão estar lá já leram o meu material, né? Então isso é legal, porque eu posso estar conversando com elas, eu posso estar marketando para quem não conhece, que é uma das coisas que eu quero fazer, né? Agora que eu tenho, né, as obras publicadas, tanto o Eu Tenho Você, que é meu quadrinho de terror, quanto o Dine and Dust, que é meu Battle Shonen aí de faroeste, né, e dinossauros. Então vai ser legal poder mostrar essas obras para as pessoas e ter uma desculpa extra, né, para interagir com a galera e tudo mais, e enfim, se tornar um pouco mais conhecido dentro da bolha, que é uma coisa importante, uma vez que nessa etapa que a gente se encontra, você não tem ganhos garantidos com a produção de quadrinho. O ganho que existe agora seria mais de capital social, você se tornar mais conhecido, e por se tornar mais conhecido, algumas portas, algumas janelas vão surgindo, né, desde que você se mantenha fazendo tal coisa. Então vai ser bem útil nesse sentido, sabe? Eu tô bem animado aí pra, enfim, participar e poder mostrar o meu trabalho, que agora já está disponível pra galera ler, né? E mais uma vez, cara, o Comic Market é uma coisa muito importante, muito especial, né? Depois do evento, observando lá o pós, né, a galera comentando sobre sua experiência e afins, como isso deu um gás pra galera, sabe? Como todo mundo ficou animado com o fato de ter um espaço pra, enfim, eles se juntarem, eles venderem suas obras, mostrarem, se conectarem. Eu sinto que foi muito importante, sinto que foi muito revigorante, né, pra cena. As coisas já estavam fluindo melhor ultimamente, né, mas ter agora um evento, uma desculpa extra pra se juntar e tudo mais, cara, foi legal, sabe? Foi bom, foi positivo. Então, sinceramente, eu só tiro meu chapéu pra iniciativa do Thiago, sabe? E que ele conseguiu, cara. Deu certo, velho. Não é só, tipo, tive uma ideia legal, mas não executei tão bem. Não, eu tive uma ideia legal e executei benzão e deu certo, cara. É isso, né? Então, eu presumo que vai vir mais gente que ano passado, que teve, acho que 5 mil pessoas, mais ou menos, somando os 2 dias, né? Que é um baita número, né, expressivo na prática. Um evento barato, inclusive, né? R$35 um quilo de alimento, gente. Poxa, em São Paulo, isso não é normal não, cara. Então, assim, se você tem a possibilidade de ir, você mora na região de São Paulo, ou mesmo que não for tão perto, mas você ainda consegue se locomover, né, você vir até São Paulo, né? Cara, vale a pena, vem. Vem pra dar suporte, vem pra conhecer obras autorais, vem pra dar suporte para esses artistas comprando, né, o material deles. Só venha, cara, sabe? A gente precisa de você e eu acho que você vai gostar, cara. O ambiente é legal, enfim, a experiência é boa. E é basicamente isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no canal, deixa um like, comentário, clica no botão de hypar mais uma vez, compartilha esse vídeo pra me dar uma força. Leia meus quadrinhos, né? No comentário fixado tem link pra leitura lá na Flip-Thru, tanto do Eu Tenho Você quanto do Dine and Dust. Então, por favor, confiram eles lá. E se caso vocês barrem comigo aí no Comic Market, não tenha vergonha não. Bora bater um papo. Belezinha? Então, até o próximo vídeo.